Olá, família ariana, seja muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Irei fazer a leitura para o coletivo do signo de Áries. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, nós iremos analisar 3 casas. Após a análise destas 3 casas, nós iremos trazer o anjo cabalístico de número 8, Carretel, que irá reger energeticamente esta mesa. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, ariano, um presente para você, ariana. Vejamos, na casa 1, na energia do presente, nós temos a carta do 9 de copas. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o presente, nós temos o Ás de copas. Na casa 3, na perspectiva de futuro ou acontecimentos futuros, nós temos a energia da Imperatriz. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre o 9 de copas, nós temos o eremita, o arcano maior de número 9. Ainda nesta vibração, temos também o 8 de ouros. Sobre o Ás de copas, nós temos a carta do 7 de paus e também a energia, a vibração do mago, o arcano maior de número 1. Na perspectiva de futuro ou acontecimentos futuros, sobre a Imperatriz nós temos o 2 de ouros e também a carta, a energia do 8 de copas. Gratidão. Bem, ariano, ariana, nós vamos utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já, eu sou extremamente grato a ti pelas mensagens de carinho para comigo e para com o canal. Gratidão. Sobre o 9 de copas, nós temos a carta dos caminhos. Sobre o Ás de copas, nós temos a carta das nuvens. Sobre a Imperatriz, nós temos a carta do cão. Bem, ariano, ariana, a energia do presente ela será regida por um 9 de copas. Nós temos aqui uma abertura de caminho. E essa abertura de caminho pode estar correlacionada a um aspecto de cunho profissional ou até mesmo aqui uma necessidade de comunicação, de fala ou de orientação aqui de uma pessoa amiga ou alguém te dando a mão e te conduzindo para algo novo. Até porque aqui é a energia da satisfação, da bênção, de ter tudo de melhor que a vida possa te oferecer. Aqui nós temos uma saciedade emocional, os desejos sendo realizados, você compartilhando risos, conquistas com pessoas amigas. Então, aqui é bênção. Então, há muita boa sorte. E há aqui uma proposta, um convite que pode vir diretamente de pessoas amigas. Não fique na dúvida. Lembre-se dos teus objetivos e tenta seguir esses objetivos, até porque é como se uma pessoa amiga estivesse colocando novas possibilidades nas tuas mãos, mas às vezes a gente não agarra essas novas oportunidades por medo, né? Ou por não conseguir, entre aspas, né, mentalmente, desenvolver algo novo. É pelo contrário, né? Quanto mais você pratica, mais expert você fica.
Então, a prática leva à perfeição. Então, se alguém amigo te pedir para fazer algo, mesmo aqui que você não domine essa habilidade, faça. Peça um tempo. Diga a essa outra pessoa, olha, eu não domino, mas eu vou me dedicar, eu vou estudar, eu vou fazer. E quanto mais eu faço, mais eu aprendo. Então, é nesse sentido, se abrir a essas oportunidades que virão através de pessoas amigas. Até porque isso também pode estar ligado a uma conexão espiritual, como também pode estar ligado diretamente a um aspecto da comunicação. E você tem a sabedoria para se comunicar com o outro. E além desse aspecto comunicativo, voltando-se um pouco mais para dentro, meditando, irradiando essa luz interior ou obtendo orientação através dos outros. Então você falando para os outros ou pelos outros, irradiando essa luz, essa experiência para que o outro possa enxergar. E aqui requer, Ariana, que você mergulhe um pouco mais numa verdade espiritual, até porque essa verdade espiritual ela é interior. E essa questão irá agir aqui sobre você como um guia, um norte. Então precisa aqui olhar um pouco mais para dentro, buscar práticas meditativas e contemplativas. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Áries. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o presente, nós temos mais conexão espiritual, que é o Ás de Copas. E aqui nós temos a nuvem, que é um aspecto de intensidade do campo mental. Às vezes a mente ela não permite que a gente acesse o sagrado. Ela vai colocar barreiras, empecilhos, principalmente aqui para novas conexões. Não só espiritual, mas também afetivas e sentimentais. Esse Ás de Copas traz esse novo começo, as emoções intensas, a chegada aqui de um amor especial ou de uma nova fase emocional na tua vida, mas que você tem que estar aberta a receber o toque do divino. Então você sendo preenchida por muito amor, por muita alegria, que não é possível conter. A taça está cheia e você deve tocar as pessoas que estão à sua volta. Então essa intensidade espiritual muito forte, mas a mente criando barreira para que você não acesse essa vibração. Se permita, se conecte com o sagrado aí que há dentro de ti. Um outro aspecto abaixo desse Ás de Copas é a necessidade de parar de defender os outros que não farão o mesmo por você. Então, aqui nós temos um 7 de paus, trazendo esse processo de batalha, de combate, de opressão, intimidação, mas no sentido de defender aquilo que você acredita. Porque essas outras pessoas, volto a repetir, elas estão abaixo de ti. Não no sentido de superioridade. É de conhecimento, é quando você dá a mão para alguém tentando puxá-la até você, você acaba descendo. Então não adianta falar sobre um aspecto de cunho espiritual que é só seu, né? Porque depois essa pessoa ela sairá falando de você e principalmente das suas escolhas voltadas ao campo espiritual, porque ela não compreende. Ela não participou desse processo. E eu já sofri com isso. Eu já relatei, já experienciei, e falei para alguém aquilo que eu tinha experienciado com o sagrado, e depois que essa pessoa virou as costas, ela começou a usar isso como um aspecto, entre aspas, de loucura ou de insensatez, mas essa verdade, ela é só minha. Ela não pode ser compartilhada com o outro, porque o outro não vai entender, ele não teve o acesso. Então, cuidado quando você dá a mão para alguém que é extremamente ignorante e que não vai acompanhar a tua vibração.
é o ditado, né, que não dê pérolas aos porcos. Esforce-se ao máximo para que você possa superar os teus obstáculos. Aqui é um processo de defesa, enfrentando, né, toda e qualquer oposição que parece ser insuportável. Então precisa coragem, heroísmo e viver por uma causa. Alguns de vocês estão defendendo um relacionamento do passado ou sua posição dentro dele, porque há algum tipo de conflito dentro da relação que irá te exigir aqui uma postura mais firme e defensiva da sua parte, se você quer que essa relação se mantenha. Então, é hora de reafirmar os seus sentimentos e lutar por aquilo que você acredita, ou soltar. Para os solteiros, superar barreiras internas e externas para encontrar ou reconectar aqui com a energia do As de Copas. Então, um período de autodescoberta e em que o importante, volto a repetir, é defender aquilo que é importante para você e não se conformar com menos do que você merece. Então, essa energia do 7 de paus traz essa defesa. Até porque nós temos o mago, o alquimista. E o mago, essa energia de estimular grandes mudanças. Tudo aquilo que você coloca à sua mão, você tende a materializar, a concretizar. Então, estimular grandes mudanças. É manipular e controlar uma situação, porque o mundo, né, espiritual estará aqui sendo refletido no terreno. É a canalização do divino através da tua vontade, no foco nos teus objetivos, trazendo esse impulso primordial e colocando aqui os planos e as ações iniciais em movimento. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Áries. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com sua vibração, não se esqueça, aqui na descrição do vídeo tem um link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano, bem como em algum local aqui da tela vai aparecer o número do meu WhatsApp. Na casa 3, na perspectiva de futuro ou acontecimentos futuros, nós temos uma imperatriz sobre um cão. Muita proteção espiritual. A mãe protetora, né? O aspecto criativo, você criando beleza, vitalidade, o trabalho para que você possa realizar algo. Então, muito amor, muita sensualidade, muita fertilidade. E aquelas que estão no período fértil, segura um pouquinho, porque aqui é energia de gravidez, de maternidade, de criação, né, de vitalidade. Mas para outros, são os trabalhos, os projetos, sendo considerado aqui como um filho. O solo está fértil. Tudo aquilo que você planta, você irá colher. Então, aqui nós temos o arquétipo da mãe, da cuidadora e dessa energia de muita fertilidade e de muita proatividade. Então, você usando um pouco mais o teu lado criativo e belo para colocar os teus projetos, metas e intenções em movimento. Então, a Vênus encarnada na Terra com muita sensualidade, com muita fertilidade. Abaixo dessa energia, nós temos, né, do poder feminino, nós temos o 2 de ouros, que é o equilíbrio material. Chegadas de novas oportunidades, mas que você tem que pensar adiante, fazer planos para o futuro. Aqui é mudança, ou até mesmo se adaptar às novas circunstâncias, e equilibrar também as responsabilidades. Às vezes recai aqui muitas responsabilidades sobre os teus ombros. É mudança de perspectiva, adotar um estilo de vida mais simples, né? Conhecendo aqui os altos e baixos da vida. E agarrar, como eu disse, essas novas oportunidades. O 8 de copas requer que você busque a verdade interior. É uma verdade aqui espiritual. Nós precisamos deixar algo para trás, né? Para que o novo possa surgir. E quando a gente adentra profundamente no campo espiritual, é muito difícil, porque muitas coisas que não servem mais, nós precisamos soltar. Comportamentos, atitudes, né? Hábitos, pessoas,
ou até os nossos próprios hábitos passam por mudança profunda. Então, o 8 de copas é uma visão no deserto. Quanto mais a gente se aprofunda no nosso campo espiritual, mais solitários estamos. Mas essa energia, né, do solitário não é interna, ela é externa. Porque quando nós olhamos para dentro, nós estamos plenos, né, de luz, de alegria e de muita felicidade. Procure sempre essa verdade interior. Busque e mergulhe no mundo espiritual. Você não será mais o mesmo, ou você não será mais a mesma, mas se você sente que algo está faltando dentro de você, se permita. Porque nós não temos medo da sombra, nós temos medo da luz. Porque quanto mais nós nos aproximamos dessa luz, mais a gente vai se dissolvendo no nada. E aqui o 8 de copas é essa percepção profunda de mudanças, de transformação sutil, mas ao mesmo tempo bela, fluida, conectada ao amor divino que há em seu coração. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Áries. O anjo que vai reger energeticamente esta mesa é o anjo de número 8, Carretel. O salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 94. Gosto muito dessa conexão e diz assim: invoque este anjo para pedir proteção e agradecer a Deus por todas as coisas do céu e da terra. Ao invocar este anjo, você terá forças para enfrentar qualquer desafio e seguir em frente. Se puder, cultive plantas, faça uso de aromas e essências florais. Carretel, anjo de número 8, o salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 94. Desde já, eu sou extremamente grato a você por assistir até aqui, por nos apoiar nesse canal, porque esse canal só coexiste graças a você. Muito obrigado. E, se possível, se inscreva lá no nosso outro canal, onde eu relato um pouco mais o meu cotidiano, até para que a gente possa aqui manter esse canal em funcionamento. Desde já, gratidão, paz e muita luz. Beijos em seu coração e a gente se vê em breve.